Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de escatologia. Nessa aula, que vai ser a aula 2 aí da nossa série escatológica, eu vou falar sobre os tempos determinados por Deus, né? Basicamente, os tempos determinados por Deus eu vou utilizar como base. É o livro de Levíticos, capítulo de número 23, que vai falar sobre as 7 festas judaicas, né? Fala ali sobre o sábado também, que é semanal, mas eu vou focar ali nas 7 festas judaicas. Eu não vou ler nenhuma passagem agora de início, uma passagem bíblica, porque o tema é extenso. Ao longo que eu for falando de cada festa, aí eu vou lendo aqui alguns versículos aqui, que são base bíblica para o que eu for falando. Quando a gente estuda escatologia, o que tem a ver essas festas, né? O significado profético dessas festas, todas elas vão se cumprir no Apocalipse. Elas apontam para a escatologia, né? Principalmente as 3 últimas, né? As 4 primeiras Jesus cumpriu na sua primeira vinda aqui, e as 3 últimas Jesus vai cumprir na sua segunda vinda. Então, quando a gente não pode interpretar o livro de Apocalipse só lendo o livro de Apocalipse, a gente tem que entender, né, como era os ensinamentos da lei de Moisés e dos profetas, porque a Bíblia como um todo tem que estar em consonância, porque eu não posso ler o Apocalipse, interpretar de uma forma só com base no livro de Apocalipse, sem ter o conhecimento do que está na lei e do que está nos profetas, e chegar a uma conclusão que esteja em desacordo com coisas da velha aliança, da lei e dos profetas. Então eu estou começando falando isso porque existem doutrinas escatológicas que desprezam a lei e os profetas, e por causa disso daí surgem as doutrinas heréticas em desacordo com a palavra de Deus, e muitos cristãos que também não estudam a lei e os profetas, o Velho Testamento, acabam se deixando se enganar por falta de conhecimento, né? Então eu vou falar aqui sobre as 7 festas, né? E por que eu estou utilizando essa parte lá do livro de Levítico, lá da parte de Moisés. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo que fala isso aqui, né? E são 2 versículos bem famosos, que toda escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que isso aqui quer dizer, né? Tem até aula que eu já gravei na Bíblia sobre isso, sobre as 2 alianças. A Bíblia como um todo, ela é conectada. Por isso que mesmo que eu esteja debaixo da nova aliança, eu não posso desprezar a velha, né? Então, porque a velha tem muita coisa a nos ensinar e explicar, inclusive do que está na nova. Principalmente Paulo. Paulo, ele escreve muito na linguagem das festas, muito. Então, se eu não conheço as festas que estão previstas na lei de Moisés, fica difícil eu entender quando Paulo fala a que ele está fazendo referência. 4 festas já foram cumpridas, que são as chuvas temporãs, as primeiras chuvas. Vou colocar essa imagem aí na tela para vocês verem as 4 primeiras festas já cumpridas, que é a Páscoa, a Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Essas 4 já foram cumpridas, e as 3 festas que serão cumpridas na segunda vinda de Jesus, que são as últimas chuvas, que são as chuvas de outono, é a festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Essas são as 7 festas em que eu vou falar aqui nesse vídeo, e a gente tem que atentar também para os profetas, principalmente o profeta Daniel, né? Na Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, o livro profético deles, que para nós é o Apocalipse, é o livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro das profecias dos últimos tempos. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, Pedro ele nos instrui a nos atentar para a lei e os profetas. Diz assim, 2 Pedro 1,19:
e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Vou falar aqui sobre a primeira festa agora, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela começa no dia 14 do mês 1, né? Lembrando que o calendário dos hebreus não é que nem o nosso. O primeiro mês para eles já começa como se fosse o nosso mês de março, né? Eles também, o calendário lunar deles é um pouco diferente do nosso, porque eles contam os meses de acordo com o período lunar. Então são as 4 fases da lua, cada uma com 7 dias. Então o mês para eles são 28 dias. E essa diferença aí de dias entre o nosso mês e o deles, a gente tem aquele ano bissexto, que tem o fevereiro com 29 dias, né? Por vezes, de tempos em tempos, também tem um ano bissexto do calendário hebreu, em que tem um 13º mês para poder tirar essa diferença aí. A festa da Páscoa faz, obviamente, aquela referência da libertação do povo do Egito, né? É a 10ª praga ali, né? A gente vê que Jesus ele manda lá no Egito o povo, os hebreus, matarem um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque Deus mandaria o destruidor, que passaria destruindo o primogênito de toda a casa dos egípcios, e para ser livrado do destruidor tinha que ter a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, senão o destruidor entraria e mataria o primogênito de cada casa. Então essa libertação do povo do Egito e esse milagre de como Deus preservou os hebreus, Deus ordenou que o povo celebrasse essa festa, desse livramento, né, do povo da mão dos egípcios. Jesus cumpriu essa festa, né, porque ele que é o sangue, né, do cordeiro, ele que foi morto, né, o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo, como João Batista, assim que ele vê Jesus, a primeira coisa que ele fala: eis o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele foi o nosso cordeiro pascual que morreu, e através do sangue dele ele nos livra da maldição do pecado e pode nos dar a vida eterna. Então a Páscoa ela se cumpre na morte de Jesus, e a morte de Jesus ela ocorreu no dia 14 do mês 1. Aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13 diz assim: naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens quanto dos animais, e exercerei minha justiça contra os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor. Cabe reforçar aqui que hoje a nossa marca do sangue do Cordeiro, né, é a gente realmente ter nascido de novo, tendo nascido da cruz. Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por nós, crer que Ele é o Filho de Deus. Isso faz, né, com que o sangue, nós sejamos participantes, né, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, e através de Cristo nós podemos ter a vida eterna e se achegar a Deus. Então, para a gente ter a marca do sangue do Cordeiro sobre nós temos que viver como cristãos, seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer as boas obras. Cristo tem que viver em nós, né? A outra passagem que eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8. Paulo escreve, 1 Coríntios 5, 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aqui ele já está falando, né, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e 8, Paulo fazendo referência à festa,
E ele já está falando da Páscoa, que Cristo é nosso Cordeiro Pascual, e ao mesmo tempo ele já está falando dos pães ázimos, ou ázimos, né? Também por vezes é chamado de ázimos aí na Bíblia. O que é o pães ázimos? É o pão não fermentado, sem fermento, puro, e não necessariamente só o fermento, qualquer outra coisa que pudesse contaminar a massa, como leite, ovo, era sem nada, era o pão de trigo puro, né? Então a gente vê aqui uma passagem que Paulo constantemente faz referência às festas no linguajar em que ele escreve as cartas dele no Novo Testamento. Vou ler mais uma passagem aqui, né, que Paulo faz de referência em Romanos capítulo 2, versículo de número 25, e vou ler o versículo também de número 29, Romanos 2, 25 e 29. Porque a circuncisão tem seu valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão, que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo valor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está querendo falar com isso daqui? Só podia celebrar a Páscoa e participar de todas as outras festas quem era circuncidado. Para participar de todas as festas, tinha que participar primeiro da Páscoa. Perdeu a Páscoa, não participava das demais. E para participar da Páscoa, o homem tinha que ser circuncidado. Para o judeu, a circuncisão, né? A circuncisão era cortar o prepúcio, quando a criança ali, o homem, né, tinha 8 dias de nascido. Esse era o sinal que ele era circuncidado e que era um judeu seguidor da lei. Aí Paulo ele faz referência a isso, que para a gente ser participante de tudo isso aqui, a gente tem que ser circuncidado no coração. É a marca do Cordeiro, tem que estar dentro do nosso coração, né? E Deus conhece o coração de cada um, não adianta eu servir a Deus com os lábios, né, com o exterior, e meu interior está longe de Deus, né? Então eu tenho que estar puro, né, ser santificado de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Agora eu vou falar aqui sobre a festa dos pães ázimos, que é celebrada no dia seguinte da festa da Páscoa. Páscoa é dia 14 do primeiro mês, a dos pães ázimos, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte. O povo não podia comer pão com fermento, né? Também chamado de pão levedado. O pão levedado era o pão que já a massa tinha sido misturada com alguma coisa. E em João capítulo 6, Cristo ele é o pão da vida, né, do qual nós devemos nos alimentar diariamente. Então a gente vai ver no Evangelho de João capítulo 6, que Jesus ele falando que ele é o pão da vida, que ele é um maná, que a gente tem que comer dele, porque se a gente não comer dele a gente morre. Mas quem comer dele vai ter a vida eterna. Então Jesus ele mesmo já se revela como o pães ázimos, né, o pão puro, sem pecado. Isso aqui já faz referência à vida de Cristo sem pecado. E aí Cristo sem pecado, ele cumpre isso daqui por ser sem pecado, né? E a morte não consegue ter poder sobre ele. E ao terceiro dia, no dia 16 do mês 1, que é o segundo dia depois da Páscoa, ao terceiro dia, não são 3 dias, ao terceiro dia, no caso Jesus morre na sexta, no sábado, como é o dia das primícias, no domingo Jesus ressuscitou. Então Jesus ele morre exatamente no dia da Páscoa, no sábado é o dia dos pães ázimos, e no domingo é o dia das primícias. Então Jesus ele ressuscita, sendo as primícias do que dormem. Então assim que ele cumpre a festa das primícias. Nas primícias aqui o povo tinha que dar, né, os frutos das primeiras colheitas ao Senhor para poder ser aceito por ele e serem abençoados, né? Eu vou ler aqui a passagem de 1 Coríntios, também Paulo escrevendo. A gente vai ver que Paulo é o que mais fala na linguagem das festas, capítulo de número 15, versículo 20 e 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então Paulo está falando aqui que Cristo ressuscita dos mortos e assim ele é a primícia dos que dormem. É a ressurreição de Cristo que cumpre as primícias. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Né? Um versículo aqui autoexplicativo, falando de como Cristo é capaz de trazer vida a todos os homens, somos vivificados nele. Né? Também vou ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 18, né? Em que diz que ele é o cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Fazendo aqui também mais uma vez, próprio Paulo fazendo referência que Cristo é a primícia dentre os mortos. Né? Agora eu vou falar sobre a festa dos Pentecostes. A festa dos Pentecostes já ocorre no mês 3, no dia 6 do mês 3, que ocorre 50 dias após as primícias, festa dos Pentecostes. Também tem outros nomes, né? Festa das semanas, porque depois da primícia tinha que contar 7 ciclos de 7 semanas, e após o 7º sábado, passado 49 dias, no dia 50, é a festa dos Pentecostes, também chamada de festas da colheita, festas da cega, festas da ceifa, festas dos primeiros frutos. Então aqui Pentecoste, né? Jesus, quando ele ressuscita nas primícias, ele passa 40 dias após a sua ressurreição na terra, instruindo seus discípulos para o ministério apostólico, e depois ele ascende aos céus 40 dias após as primícias. Ele ascende no céu, promete que ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. Os seus discípulos se reúnem no templo e ficam 10 dias orando. Após esses 10 dias se cumpre a festa dos Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Então a gente vê que o Espírito Santo desce 50 dias após a festa das primícias e cumpre essa festa aqui, a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, né? Passagem muito conhecida, em Atos 2, é a descida do Espírito Santo, né? Onde o Espírito Santo desce, reparte os dons, né? Línguas como de fogo, para cada um que ele concedesse. Agora eu vou entrar na festa das trombetas, que é a festa aqui que começa a falar sobre a segunda vinda. Aqui é a parte que começa a ficar mais forte. Né? Eu falo aqui que Paulo fala muito sobre as festas, e por isso que é bom que a gente entenda das festas, para a gente poder entender do Novo Testamento, mas principalmente a festa das trombetas ali. A partir de agora, a gente vê que o livro de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, ele é escrito na linguagem das festas. A começar a descrição de o apóstolo João vendo Jesus, ele começa a descrever Jesus já como um sacerdote, vestido com as vestes de linho, como se fosse um sumo sacerdote preparado para entrar no Santo dos Santos. Então já começa ali aquele linguajar, já falando que Cristo ele morreu, que Cristo é a primícia dos mortos. Tudo isso já começa a ser falado no livro do Apocalipse. A gente vê lá que Cristo ressuscita, tem Apocalipse 5, que fala do livro de 7 selos, escrito por dentro e por fora, que ninguém é digno de abrir o livro, abrir os seus selos. Aí fala lá do Cordeiro, que é o único digno, que venceu, né, ressuscitou, é o único digno de abrir o livro, desatar os selos. Aí depois vai começar a falar das trombetas, né? Depois fala da expiação, na segunda vinda de Jesus, que ele vem, julga cada um segundo as suas obras, dá o galardão dos santos, e depois ele vai falar da festa do tabernáculo, que é o milênio. Então, o livro de Apocalipse fala muito das festas, né? Das festas da lei de Moisés. Então, a importância de eu estar falando aqui, né, numa série escatológica sobre os tempos determinados por Deus, estar falando de festas. Então, a festa das trombetas, né, que é o dia de Yom Teruah, que é o dia de clamar, que significa o dia que o povo clamava, né, que iniciou o primeiro dia da festa lunar, no mês 7, que é o dia das trombetas. Ele começa no primeiro dia do mês 7. O mês sempre começava na lua nova, né, para os judeus, todos os meses desde o primeiro dia. Mais uma vez aqui ele começa
uma festa no primeiro dia da lua nova. Aí o Yom Teruah significa o dia do clamar, que simboliza em que os santos estarão clamando, proclamando a palavra de Deus, clamando para quem estiver aqui na terra se arrependa antes de que chegue o 10º dia, que é o dia do perdão, que é o Yom Kippur, que é a próxima festa que eu vou falar aqui, né? O dia a festa da expiação, né? Então, quando toca a trombeta, na festa das trombetas, o povo começa a clamar para que os outros se preparem, para que no dia da expiação eles não venham ficar reprovados. Se eles ficarem reprovados, a gente já sabe que faz referência à condenação, lago de fogo. E quem for aprovado será participante do reino de Cristo. Então já começa com esse significado aí, né? A gente já vê a importância da igreja estar pregando o evangelho aqui na terra. Se a igreja subir junto com os judeus, como fala o pré-tribulacionismo dispensacionalista, quem é que vai estar fazendo essa função aqui, né? Aí vou ler aqui a passagem que fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, para ver também que a trombeta não é falada sobre isso somente em Apocalipse, né? Por muitas vezes Paulo fala sobre trombetas nas suas cartas. 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos arrebatados. Então, a festa das trombetas, né, faz alusão ao arrebatamento, nessa passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Essa festa vai ser cumprida com o arrebatamento da igreja e segunda vinda de Jesus. Então, quando Jesus vem, ele já vem cumprindo essa festa aqui, né? As duas testemunhas pregarão, anunciarão com voz de trombeta a segunda vinda de Jesus. Nesse período, não vou entrar aqui no significado do que significa as duas testemunhas, porque eu vou falar sobre isso numa aula posterior. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 ao 6, diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Na aula anterior aqui eu falei um pouco sobre essa passagem, mas eu estou lendo ela aqui para os irmãos lembrarem, né, que quem vai ser pego de surpresa na vinda de Jesus, que vai vir como ladrão, são os ímpios. Vós, irmãos, que não estáis em trevas, né, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão, porque vós sois filhos da luz e do dia, não da noite nem das trevas, para que esse dia lhe apanhe de surpresa. Então, aqueles que estiverem vigilantes, no momento em que os sinais começarem a ocorrer, vão estar atentos que Jesus está voltando, né? Então, durante as festas das trombetas, que é um período de 10 dias, o povo ele aflige a própria alma, eles ficam se preparando para o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, né? Eles abandonam suas casas ao escutar o toque do zofar, que a trombeta era tocada no chifre de carneiro, né? O zofar era isso, a trombeta era tocada no chifre de carneiro, e o povo ia se reunir e afligir a sua alma e se preparar para o dia do perdão. Então aqui a gente já vê mais um motivo que o povo tem que estar clamando pelos pecados deles e da nação. Como que a igreja vai estar arrebatada no céu, recebendo glória, se durante a festa das trombetas o papel dela é outro, né? Aqui obviamente estou falando para judeus, mas uma outra aula muito importante que eu vou falar depois, que é sobre as duas casas de Israel, né? A gente vê que a igreja tem um papel importante, assim como Israel, né? Faz parte do Reino do Norte. Então, a igreja também está ligada aos judeus. Nós não somos um povo totalmente diferente que não tem nada a ver. Nós temos a ver sim. O Reino do Norte
que foi disperso no mundo pelo cativeiro assírio, ele será resgatado dentre as nações. E esses gentios que serão resgatados dentre as nações, né, herdeiros da promessa de Abraão, é a igreja. Então isso aqui fala para a gente também. Não adianta falar que quem vai estar afligindo a alma, clamando pelos pecados dele e do povo, vai ser os judeus, porque os judeus não receberam o Messias. Eles vão se converter, vão precisar do sofrimento da grande tribulação para poder se converter, né? E também não é a igreja que vai ficar aqui não. Quem vai ficar aqui na grande tribulação, né? Se a igreja tivesse sido arrebatada antes, seriam os ímpios, que provavelmente não estaria fazendo esse papel durante a festa das trombetas. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10, né, que fala para a igreja de Esmirna, a visão de João para a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja das 7 igrejas da Ásia, diz assim, Apocalipse 2:10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Olha aqui, aqui está falando sobre a grande tribulação, essa passagem, não tenha medo, fala que o diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, né? Lembra que Jesus ele prometeu que livraria nossa alma, nos daria vida eterna, não que livraria nosso corpo do sofrimento, senão nós nem morreríamos, nem estar aqui. O nosso corpo vai padecer as aflições. Ele fala que no mundo tereis aflições. E ele fala, tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo, e não nós vamos vencer e não vamos passar dificuldade nenhuma. Não é bem por aí. É a interpretação errada desse versículo, e a interpretação errada também que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno quer dizer o quê? A porta do inferno não vai poder segurar a alma do crente no mundo dos mortos. Por quê? Porque Cristo nos trouxe a vida e vai fazer nossa alma, ele virou o Senhor dos mortos, vai fazer nosso espírito viver com ele, né? E aqui ele fala aqui, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Esse 10 dias está fazendo referência ao quê? A festa das trombetas, ela é comemorada por 10 dias. Ela começa a festa das trombetas no dia 1 do mês 7, e é o dia do Yom Kippur, né? São 10 dias, e o Yom Kippur vai ser comemorado no dia 10 do mês 7. Então são 10 dias de festa das trombetas, né? Durante as festas das trombetas é o período da grande tribulação, a gente vê claramente no livro do Apocalipse, fazendo alusão a isso com os toques das trombetas e as taças, né, da ira de Deus sendo derramada durante a grande tribulação. E aqui, claramente, João está falando para a igreja que durante esses 10 dias o povo está sendo perseguido. Aqui eu vou ler mais uma passagem em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 e 18, que fala também sobre a festa da trombeta. Apocalipse 11, 15 ao 18 diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus rostos e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, e que há de vir, e que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Então aqui, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 18, aqui claramente cai por terra a visão pré-tribulacionista. Está dizendo aqui que na 7ª trombeta, na última, final já da grande tribulação, segunda vinda de Jesus, assim que o anjo toca a 7ª trombeta, né, os reinos passam a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, os 24 anciãos clamam, e aí na segunda vinda dele, né, versículo 18, ele claramente vai falar que chegou o tempo de derramar a ira dele sobre os ímpios, e em sequência chega o tempo dos mortos serem julgados, né? E principalmente o tempo de dar galardão aos profetas, teus servos, e aos santos. Os santos é quem? A igreja,
Então, quando que ele vai dar esse galardão? Profetas, teus servos e aos santos. Depois da segunda vinda, após o toque da sétima trombeta, final da grande tribulação, né? Então, a visão pré-tribulacionista dispensacionalismo, ela prima pela literalidade do texto, mas quando a gente chega na parte do Apocalipse, ela foge um pouquinho da literal, porque senão ela vai cair por terra a visão deles. Aí o dia do Yom Kippur, que é a festa da expiação, né? Sexta festa, que é comemorada no dia 10 do mês 7, 10 dias após o toque da primeira trombeta, o primeiro dia da festa das trombetas. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão, né? É o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava dentro dos santos, não podia entrar em nenhum outro dia do ano, esse era o único dia, né? E a gente vai ver em Hebreus capítulo 5 que Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse momento, Cristo está à direita do trono de Deus, né? Ele está no Santo dos Santos para fazer esse papel de Santo dos Santos e interceder por nós. Ele estará lá com as suas vestes de linho, né? Como João vê na visão, intercedendo, e ele só virá após a última trombeta, para fazer expiação, né? Ao mesmo tempo em que ele traz o perdão para os pecados da nação de Israel, da igreja, né? Dos santos, ele também vem julgar as nações. Aí eu vou ler aqui Levíticos, capítulo 16, versículo 17. Levítico 16, 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Olha que quando a gente entende as festas, né, as coisas começam a ficar mais claras. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação do santuário. Cristo está na função de sumo sacerdote no santuário, no Santo dos Santos, intercedendo pelos pecados da nação dos seus santos, pelo pecado da humanidade. E ele é bem claro em falar que nenhum homem entrará na tenda da condenação enquanto o sumo sacerdote estiver fazendo isso. Então, como que a igreja, né, e os judeus que se converterem vão estar lá no céu, no caso, na visão dele ter sido arrebatado no início da grande tribulação, para não passar pela grande tribulação, se não pode estar lá presente enquanto o sumo sacerdote está orando pela expiação dos pecados? Contraditório, né? Então é importante a gente entender as festas e os tempos determinados por Deus. Aí aqui a festa dos tabernáculos, que é a nossa última festa que eu vou falar, ela é comemorada 5 dias após, né, o dia do perdão, Yom Kippur, que é a festa da expiação. Ela é comemorada dia 15 do mês 7. Então a festa dos tabernáculos também é chamada de festa das cabanas, festas das tendas ou festa das barracas. Por quê? Porque durante esse período, né, após o dia do perdão, os judeus eles ficavam ao redor do templo, habitando por 7 dias em cabanas. Isso aqui também para lembrar que o tabernáculo de Deus, né, desceu e veio habitar com os homens, né, o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto, fazendo referência que Deus, né, ele desceu, e aqui já faz referência à vinda de Jesus, vindo habitar com ele, da onde ele estará para sempre, né, com os homens. A partir daqui ele estará para sempre com os homens, na segunda vinda. Então ele veio desde a primeira vez, e a sua presença já se fez notória na criação do tabernáculo, em que Moisés, né, construiu, mas a sua completude, né, a plenitude do cumprimento dessa festa vai ser na segunda vinda, em que Deus virá para morar para toda a eternidade com os homens. Então a festa dos tabernáculos faz referência ao milênio, né, que é o período de descanso, é o descanso sabático, o que significa o dia do descanso na criação do mundo, o que significa o sábado. O sabate significa descanso, o que significa também, né, o 7º milênio. O homem ele vive 6 milênios na Terra, o 7º milênio será o milênio do descanso, quando Jesus voltar. Por isso que a gente vê, né, que
quem estuda a festa, por vezes, quer determinar a data em que Jesus vai voltar, porque ele sabe qual é o dia correto e o mês em que inicia-se a festa das trombetas lá em Israel, que é o dia 1 do mês 7. Aí eles querem dizer que Jesus vai voltar, né, no dia da expiação, que é o dia 10 do mês 7, no calendário judeu. Né? E aí a gente vai ver também que tem o ano jubileu, que de 50 em 50 anos ocorre, né, o dia de Pentecoste, que é Penta 50, já faz referência aos 50, também acontece isso com o ano jubileu, né? Deus ele sempre fez as suas alianças com o homem no ano jubileu. Então o último ano jubileu foi 2018, com certeza 2068, a gente vai ver muita gente falando que Jesus vai voltar, né, querendo determinar o dia e a hora em que Jesus vai voltar, porque por causa que conhece as festas, conhece aqui a parte dos tempos determinados por Deus, que Deus nos deu por sinal, né, e as pessoas começam a querer deduzir o dia exato quando Jesus vai voltar, daí que vem aí aqueles pessoas que querem fazer essa teoria, Jesus vai voltar no dia tal, né, porque o camarada já estudou um pouco sobre as festas, aí começa a teorizar o dia da vinda de Jesus. Né? Eu vou ler aqui a passagem no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles. Aqui já fazendo, né, a inferência, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, fazendo referência às festas. Né? Às festas. Né? Essa foi de forma simplificada. A aula que eu vim falar aqui sobre as 7 festas, quem nunca ouviu, né, esses significados escatológicos dessas festas, né, eu indicaria os irmãos a estudar, buscar o assunto, não ficar aqui só nas minhas palavras. Aqui eu abordei de uma maneira superficial, até porque se eu fosse abordar da maneira mais profunda, eu teria que fazer um vídeo para cada festa. Esse vídeo já ficou muito longo, imagina se eu fosse aprofundar dentro de cada festa. Mas é importante ter conhecimento sobre as festas judaicas, principalmente sobre o funcionamento do tabernáculo de Deus, né, para poder ter um entendimento maior da escatologia. Né? Como eu disse aqui, o papel de Cristo como sumo sacerdote, que era o que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação, entrava no Santo dos Santos, nesse período nenhum homem podia entrar. Então quem conhece como funciona o tabernáculo de Deus, conhece as festas, conhece o significado escatológico das festas, a pessoa com certeza vai interpretar de uma maneira muito mais verdadeira, né, o que está escrito no Novo Testamento. Vai começar a abrir os olhos e enxergar e entender realmente o que os apóstolos estavam dizendo, o que Paulo realmente estava fazendo referência, né, quando ele estava escrevendo determinadas coisas, porque a todo tempo Paulo está fazendo referência à lei de Moisés e às festas. A gente, se você nunca ouviu falar sobre as festas e está vendo agora pela primeira vez, quando você lê o livro de Apocalipse de novo, você já vai ver que o apóstolo João tem a visão do Apocalipse e ele claramente aborda essas 7 festas aqui, que são as principais. Existem outras festas, festa de Purim, existem outras festas, mas essas aqui são as principais e com as festas com significado escatológico. Né? Se você pegar Levítico 23 vai estar falando sobre isso, Deuteronômio 16, ele pega as festas mais importantes, né? Em Deuteronômio 16 vai falar sobre a festa 1, a primeira, a terceira e a sétima. A primeira que é a da unidade, que é a Páscoa, a terceira que é a das primícias e a sétima que é a do tabernáculo. Aqui Jesus morreu, ele ressuscitou e ele virá novamente. Então, fiquem com esse estudo. Vai nos acompanhando aí, quem não leu o vídeo anterior falando sobre o pré- e pós-milenismo, ouça o vídeo, né? E não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para ajudar o canal.